estar na casa do seu Pai. Aleluias. Oh, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também aos irmãos do Brasil, de fora do Brasil. Sejam todos bem-vindos, participe do culto. Não assista o culto, mas participe, tome posse, glorifique ao Senhor. Receba a palavra que Deus tem para o seu coração nesta noite. E vocês que estão aqui, hoje eu quero apresentar 2 visitantes, é o César e a Bruna, que nos visitam hoje. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, viu? Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Vila Invernada e Regente Feijó, está tudo aqui na região, né? Somos vizinhos, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos estar dando os recados rapidamente e depois já vamos entrar na palavra, amém? Lembrando que domingo agora é o último curso do batismo. Se você pensa em se batizar, domingo agora faremos o último curso do batismo, porque no primeiro domingo do mês de julho será o batismo, amém? Glória a Deus, a Tamires está preparada, né, Tamires? Aleluia. Orem para que não façam frio, por misericórdia, Tamires, amém? Né, Débora? Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos no nosso jejum, que vai acabar dia 17 de julho. Nesse período de 40 dias, você tem buscado de Deus quantos dias você vai jejuar e do que você vai jejuar. Para que você neste ano possa viver as grandes coisas do Senhor. Para que você tenha uma colheita sobrenatural. Para que nesse ano, no meio da pandemia, da crise, o ano de 2020, você possa prosperar, crescer, expandir no meio da crise, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, nosso Deus é um Deus de sobrenatural, e Deus não precisa de economia, Deus não precisa de nada para te abençoar, Ele é Deus, Ele ordena e está ordenado. Quando Deus opera, ninguém pode impedir, coloque a tua fé em Deus. Até o dia 17, busque do Senhor quantos dias você vai jejuar, 3, 7, 20, os 40, isso é pessoal de cada um, amém? E eu creio que vai ser bênção, querido. Vamos ter muitos testemunhos, como já temos muitos testemunhos para a glória de Deus. E nesse mês de junho nós estamos numa campanha de busca do poder do Espírito Santo de Deus. Estivemos Pentecoste agora no começo do mês, e durante esse mês nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo. Então eu queria convidá-lo, você abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, será colocado aqui no telão também. Se você quiser acompanhar no seu celular, no seu tablet ou aqui no telão, na sua Bíblia, fique à vontade, queridos. Aleluia. Enquanto você vai achando Atos capítulo 2, a Fabiana hoje vai nos ajudar. Aleluia, aniversariante do dia. Ela ficou lá em cima hoje para eu não falar, mas eu falei. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é aniversário da Fabiana, da Vivi e do Neno. 3 irmãos no mesmo dia. Glória a Deus. Quando acabar a pandemia, eles vão levar todo mundo na churrascaria. Aleluia. Eles pensam que vão escapar, né? Glória a Deus, queridos. Atos capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão,
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: olham, vejam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfrígia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Somente até aqui, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Querido Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Senhor, que o Senhor venha nesta noite derramar da tua unção sobre nós, derramar do teu Espírito como o Senhor derramou sobre os apóstolos, Pai, em Atos capítulo 2. Que esta casa seja cheia do fogo do teu Espírito Santo, que nós venhamos receber, Senhor, o batismo no Espírito Santo, os dons, o poder, a virtude, Senhor, o poder da unção, as habilidades de Deus fluindo através de nós. É o que nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus, querido. Amados, nós estamos numa série nesse mês de junho, e eu amo falar do Espírito Santo, e nós estamos falando, fazendo uma retrospectiva rapidamente, sobre as 4 leis espirituais para a unção. Nós falamos semana passada sobre o jejum. O jejum é quando você se entrega a Deus. O jejum é para mortificar a tua carne, fortalecer o teu espírito. Aleluia. Nós falamos sobre a meditação na palavra de Deus. Quando você medita na palavra, você conhece toda a vontade de Deus para a sua vida. Nós também falamos sobre adoração e comunhão. Quando você entra na situação de Deus e Deus entra na sua situação. E nós estamos falando hoje sobre oração no Espírito, que é o falar em línguas, que é o que aconteceu aqui em Atos 2. É uma linguagem celestial. É o nosso próprio Espírito, através do Espírito Santo, orando a Deus, falando com Deus em oração. É quando o Espírito Santo, ele ora através de você, através de mim, querido. Isso traz uma edificação pessoal para a tua vida. Você é edificado, a tua fé é fortalecida. É quando você fala em mistérios, é quando você fala e recebe os segredos espirituais do Senhor. E a Bíblia diz em Amós 3:7, que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus profetas. É uma linha privada com Deus. A gente chama de doce linguagem celestial. Aleluia. E esse texto que nós lemos aqui, ele é extraordinário, porque Atos 2, ele cumpre a profecia do profeta Joel. O profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas terão visões, os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e todos os servos, homem e mulher, vai receber o Espírito Santo. Isso o profeta Joel fez essa profecia no Velho Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o profeta João Batista, que veio anunciar, preparar o caminho do Senhor, ele disse assim: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que é mais poderoso, que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 2 se cumprem essas profecias, tanto do profeta Joel, quanto de João Batista. O texto que nós acabamos de ler, essa profecia ela está se cumprindo na história.
E nós lemos aqui no texto que quando o Espírito Santo veio sobre aquele grupo de pessoas, talvez eles estavam numa sala como essa, e a Bíblia diz que veio como língua repartidas como que de fogo, um vento impetuoso encheu todo o ambiente, e eles foram batizados pelo poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas que eles não falavam, e eles foram cheios do poder de Deus nesse dia. E é interessante, irmão, que a manifestação do Espírito Santo, ela foi tão poderosa, tão forte, que eles não somente falaram em linguagens celestiais, mas eles começaram a falar outras línguas de outras nações. Olha que coisa extraordinária aconteceu esse dia. E eles começaram a falar em grego, em italiano, e não eram homens estudados. Eles eram homens simples. Mas agora eles estavam cheios do poder de Deus. Eles falaram na língua árabe, eles falaram na língua turca, aramaico, hebraico, que era da região deles. Quando nós lemos aqui no texto, as pessoas que estavam ali, tinha pessoas da Mesopotâmia, que hoje é a região que é Irã, Iraque e a Síria. A Bíblia diz que tinha gente ali da África, da Grécia, da Turquia, da Arábia, da Ásia, do Egito e de Roma, da Itália. E várias pessoas de várias nacionalidades. E cada pessoa, irmão, ouvia os discípulos a falarem na língua deles. É como se hoje nós estivéssemos aqui, alemães, italianos, chineses, russos e coreanos, e nós começássemos a falar na língua deles. E eles ficaram espantados. E eles falavam, como pode? Eles estão falando na nossa língua. Como pode homens sem estudo, homens sem instrução, simples homens, querido, e agora estão falando vários idiomas, é porque eles estavam cheios do poder de Deus. E outros começaram a zombar e falar assim, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Agora raciocina comigo, querido. Quando eles falavam em língua estranha, isso não é sinal de uma pessoa que está bêbada. O sinal de uma pessoa que está bêbada é aquela pessoa que anda cambaleando, sim ou não? Se você passasse pela rua e vem uma pessoa falando, rabaturi, xarabacaia, falando uma língua que você não conhece, você poderia falar que ele está doido. Está falando coisa que eu não estou entendendo. Só que se passa um bêbado na rua e você olha o cara cambaleando, aí você fala, esse daí está bêbado, sim ou não? O que está acontecendo aqui no texto? As duas coisas. Eles estão falando línguas que nunca falaram, línguas celestiais e línguas de outras nações, e o poder foi tão grande que mal eles conseguiam ficar em pé. Por isso que quando olhavam para eles, achavam que eles estavam embriagados. Então Pedro, ele toma a palavra, e Pedro começa a fazer uma pregação. E Pedro diz assim, esses homens que vocês veem, não estão embriagados, porque a terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Então o apóstolo Pedro diz assim, eles não estão embriagados agora de manhã. Eles estão cheios do poder do Espírito Santo. E Pedro faz uma pregação tão tremenda, que 3.000 almas se convertem. Porque agora Pedro, ele está cheio do poder de Deus. Então as palavras de Pedro agora saem como tochas de fogo que penetram no coração das pessoas, quebrantam as pessoas, e as pessoas se rendem ao poder de Deus. E Pedro falava das grandezas de Deus, de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Pedro, no seu discurso, ele declara o que eu falei para vocês no começo. Pedro diz assim, olha, a profecia do profeta Joel está se cumprindo. João Batista, o que ele falou está se cumprindo. No discurso de Pedro, ele cita isso na Bíblia. E é tão extraordinário, queridos, que eles falaram aquele dia, ministraram o poder do Espírito Santo sendo manifestado na vida deles. E é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Você está comigo? Aleluia! E a minha oração hoje é que você seja embriagado, não de álcool, mas do Espírito Santo de Deus. Que você receba o poder nesta noite. Porque esse poder, essa promessa, não é só para os discípulos, é para todos aqueles que creem.
Aleluia. E Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa é para todos, querido. Aleluia, não é só para mim, é para você também. Hoje Deus tem um poder a ser derramado na nossa vida. Hoje Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Hoje Deus quer manifestar o poder dele na sua vida. Deus quer derramar dom sobre você. Se você ainda não tem um dom de línguas, Deus quer te dar o dom de línguas. Se você já tem, Deus quer te dar uma variedade de línguas, outros dons. Lembra quando nós fizemos seminário na outro salão? 28 dons. Existem 28 dons, irmãos. Você tem dom que você nem sabe que você tem, mas você tem. Você só precisa desenvolver esse dom que Deus já te deu. Já é seu. Cada um tem um dom diferente do outro. Deus que dá os dons. Jesus batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá o dom para cada um conforme Ele quer. Aleluia. E você não deve ficar com inveja do dom do seu irmão. Você tem que fluir no seu dom. Porque quando os dons se juntam, aí é uma igreja forte, é uma igreja que avança, é uma igreja que vai avançar e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo na terra. É tempo de avançar, é tempo de se encher do poder do Espírito Santo. Eu tenho falado, irmão, nesta pandemia, nessa crise, na Covid-19, nessa crise econômica, você não precisa de dinheiro, você não precisa de economista, de médico, você precisa do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meu irmão, é o poder de Deus na sua vida, é o principal. Nós temos que buscá-lo. O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária, é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de mim, habitando dentro de você. Por isso que Davi disse: Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendeu que ele podia viver sem riqueza, sem palácio, sem glória, mas ele não podia viver sem o Espírito Santo de Deus. Que você nesta noite receba, meu irmão, essa revelação. Nós conseguimos viver sem tudo. A gente não consegue viver sem o Espírito Santo. Aleluia! E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, eu falei para vocês semana passada que eu ia contar. Faz 4 semanas que eu estou tentando falar dessa viagem missionária e não consegui. Hoje eu vou falar. Há alguns anos atrás eu fiz uma viagem missionária em Boa Vista, Roraima, lá na ponta do país, bem longe, né? É interessante que quando eu congregava na outra igreja, uma igreja grande, tinha mais ou menos uns 40, 50 pastores. Eu ainda não era pastor, eu era presbítero. E um dos pastores foi fazer essa viagem, a esposa dele ia com ele, e ela acabou, acho que ficando doente, e ele me convidou para ir no lugar dela, e eu fui. E era um seminário no qual nós ficaríamos lá uma semana ministrando. 7 dias. E era uma igreja grande, uma igreja de aproximadamente 2.000 pessoas. Era um congresso de jovens. Tinha por volta de 500, 600 jovens. Eles alugaram um sítio. E lá, queridos, não era o conforto, não tinha ar-condicionado, não tinha cama. Quando eu cheguei no acampamento de jovens, o que me causou impacto foi que aqueles jovens estavam todos em redes. Eles iam passar 7 dias, irmão. Não era no conforto de uma cama com ar-condicionado. Lá é quente. A gente estava no meio do mato e eles estavam em redes. E assim, debaixo de árvores, não era rede com lugar coberto, não. Quando eu olhei para aquilo, o Espírito Santo falou assim: filho, olha para esses jovens. Os jovens lá de São Paulo vão para acampamento em hotel 5 estrelas, do bom e do melhor. Só que eles vão com o coração fechado. Esses jovens estão aqui com o coração sedento. Eles não estão preocupados se estão em rede ou dormindo no chão. Eles estão cheios de fome e sede do meu espírito. E ali nós chegamos naquele acampamento. E o pastor que foi convidado a fazer o seminário, ele me deu a oportunidade de dividir com ele as palavras. E foi tremendo, para mim foi uma experiência, foi o começo do meu ministério. Eu preguei tanto no acampamento como na igreja, porque o acampamento ocorreu nos dias de culto, e aí nós se dividimos. E foi tão extraordinário, querido,
Porque numa dessas noites, que nós estávamos falando desse assunto que nós estamos falando hoje, da manifestação do poder do Espírito Santo. E eu via naqueles irmãos fome, sede de receber o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer de você. Que você o deseje, que você o ame, que você fale para Ele que é o que você mais deseja na sua vida, é ter a presença dEle, é ter a comunhão com Ele, é ter o poder dEle. Amém? É isso que Ele espera de nós. E de repente, numa das ministrações, não lembro se foi a segunda, a terceira ou a quarta, o Espírito Santo veio, queridos, como aqui em Atos 2, de uma forma muito intensa, muito poderosa. Eu, particularmente, foi uma das maiores manifestações que eu vi no meu ministério do Espírito Santo. De repente, um irmão que estava ali enfermo, ele foi curado na hora pelo poder do Espírito Santo, querido. Outro irmão, um grupo de irmãos começou a cair na unção de riso. Você já ouviu alguém, quando há manifestação do Espírito Santo, cair na unção de riso? Quem já teve a oportunidade de ver? É, isso mesmo, Ale. É algo extraordinário. Você começa a rir e não para mais. E é contagiante, né? Vai um passando para o outro e você não consegue parar. E de repente, o grupo de louvor estava tocando. E nesse grupo de louvor, tinha um irmão que estava tocando flauta. E eu me lembro que eu estava ajoelhado ali no altar, me derramando, me entregando. Porque quando o Espírito Santo vem, meu irmão, não tem mais protocolo, não tem mais liturgia. Você se rasga, você se rende. Eu estava lá no altar, e o ministro de louvor, ele veio até mim e me cutucou. Falou assim, Wagner, porque eu não era pastor ainda. Falou, Wagner, você está ouvindo o barulho da flauta? Eu falei, estou. Porque no grupo de louvor, meu irmão, você ouve a bateria, você ouve o teclado, ouve o baixo, a guitarra. Ouve ou não ouve? Sim. E eu estava ouvindo o irmão tocar flauta. Só que para minha surpresa, ele falou assim, olha para o flautista. Quando eu olhei para o flautista estava estatelado no chão. A flauta estava 3 metros longe dele. Só que o barulho da flauta saía pelas caixas de som. Eu entendo que naquele momento a adoração da terra se ajuntou com a adoração celestial. E eu não sei que anjo, mas tinha algum anjo tocando flauta naquele dia. Não era o irmão do altar, querido. Isso daí me marcou muito, foi muito impactante isso. E foi tão tremendo que quando a unção veio, a unção começou a derrubar quase todos aqueles jovens daquele salão. Foi um manifestar da glória de Deus assim, impressionante. E começou a ter libertação. Tinha um jovem lá que estava fazendo recuperação de drogas e manifestou uma legião de demônios nele e começou a ter libertação quando o poder de Deus veio sobre aquele grupo de pessoas. As pessoas começaram a ser restauradas, profecias começaram a ser liberadas, houve um renovo espiritual extraordinário. Eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas que nunca falaram. Foi algo assim que o céu se abriu, irmão. E o Espírito Santo desceu e encheu aquele ambiente. Agora, muitas vezes, aquilo que nos segura para viver esse sobrenatural de Deus, sabe o que é? É a nossa incredulidade. A gente não crê. Talvez eu estou falando coisa aqui para vocês, e aí vai falar, esse pastor está inventando história. O problema é que a gente não crê. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê tanta visitação de anjo, vê anjo falando. Quando Jesus, irmão, quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, a Bíblia diz que o anjo estava sentado aonde? Na pedra. E eu, no começo do meu ministério, quando eu falava em anjo, eu falava, nossa, anjo é aquele que vem com espada na mão, voando e lutando. Ele estava sentado, né? Eu nem sabia que anjo sentava na pedra, irmão. Mas a Bíblia diz que ele sentou na pedra. Então a gente precisa abrir a nossa mente e orar a Deus para que Deus tire a incredulidade do nosso coração, para a gente começar a ter experiências novas com Deus, experiências que os nossos irmãos da Bíblia tiveram. Amém? É isso que eu quero falar para você nesta noite, que a incredulidade ela segura a nossa mente,
ela deixa a gente cativo. E vem um espírito de religiosidade. Ah, não, eu aprendi assim, então tem que ser assim, irmão. E a gente não cresce. A gente fica na mesmice de sempre. Não tem novidade, não tem experiência nova. Mas quando você queria entrar nos milagres sobrenaturais, muitas vezes você tinha medo. E o medo nos segura para você avançar. E muitas vezes esse medo te segurou, onde Deus queria te levar um pouco mais além. Como louvamos aqui, leva-me mais além. Louvamos semana passada. Quando o Espírito Santo, meu irmão, quer que você saia do raso. Porque às vezes você está na água e a água está só no tornozelo. O Espírito Santo está falando, vem mais para o profundo. É quando você dá um passo e a água vem para o joelho. Aí você começa a entrar numa outra atmosfera. Só que o Espírito Santo fala, ainda está raso, vem mais para o profundo. Aí você dá mais um passo e a água vem na cintura. E aí a gente já fica com medo, porque a gente já começa a perder o controle. Porque quando está no raso, você tem controle total, absoluto. Você vai para a direita, vai para a esquerda. Mas quando o nível de água aumenta, já fica mais difícil para você se mover, sim ou não? E às vezes você acha que está com água na cintura e já está bom. E o Espírito Santo fala assim, dá mais um passo. Vem mais para o profundo, onde não dá mais pé. Onde você não domina, mas eu domino. É onde o Espírito Santo começa a nos envolver com a glória dele, irmão. Só que você não pode ter medo, porque quando não dá mais pé, você já foi para a praia, e quando não dá mais pé, não dá um medo, porque você não pisa mais na areia. A água te joga para lá, te joga para cá, e o Espírito Santo, nesses dias, ele está nos chamando para um mergulho mais profundo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos entregamos, quando nós entramos no Espírito Santo, queridos, ele nos leva a uma outra dimensão, estabelecendo a nossa fé em Jesus Cristo. É um outro nível, é um degrau a mais que você vai subir nesta noite. Jesus cura, Jesus fala, Jesus se manifesta, Jesus ressuscita, Jesus nos enche com o Espírito Santo. Porque quem nos batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele. São cultos, irmãos, que você não domina, mas é o Espírito Santo que domina. Porque quando a gente vai preparar um culto, é lógico, a Bíblia diz para nós fazermos um culto racional, tem que ter ordem no culto, tem que ter organização, tem que ter respeito, tem que ter um monte de coisa, claro que tem, irmão. Mas muitas vezes a gente fica preso à liturgia e a gente não deixa o Espírito Santo operar e fazer o que ele quer fazer. Porque a gente está preso à liturgia do culto. E eu posso falar isso para vocês, porque eu vivi uma situação dessa. Da igreja que eu vim, uma vez o apóstolo da igreja, ele foi para os Estados Unidos. Então ele ia ficar 15 dias fora. E ele chamou o diretor administrativo da igreja e falou, pastor, você vai ficar responsável pela área administrativa da igreja. E para minha surpresa, ele me chamou, eu era um dos mais jovens, dos mais novos, tanto de idade como de casa. Ele falou, pastor Wagner, aí já era ungido a pastor. Você vai ficar responsável pela parte espiritual da igreja. E aquilo veio um peso sobre mim, queridos. E eu lembro que naquela semana eu me consagrei tanto, eu fui ao monte, jejuei, porque era uma responsabilidade, uma igreja de 1000 pessoas, é um peso você ficar responsável. Então, aquele dia, aquele domingo, lá também tinha 2 cultos, como temos aqui, de manhã e à noite, eu ia dirigir o culto e pregar, tanto de manhã quanto à noite. Imagina 1000 pessoas na sua frente, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando na minha preparação, eu falei assim, Senhor, vai ter abertura do culto, o louvor vai louvar, vai criar aquele ambiente de adoração, depois eu vou dar os recados para a comunidade, olha eu falando para Deus, hein? Estou escrevendo aqui no papel o que eu pretendo fazer. Senhor, depois eu vou pregar, e depois que eu pregar, Senhor, o Senhor vem com o teu Espírito Santo, e enche esse lugar com a tua glória, com o teu poder.
Eu estou falando para Deus o que Deus tinha que fazer, vocês estão entendendo? E eu estava falando a hora que Deus tinha que fazer. Estou lá na minha, né, pureza de coração, e eu, na minha cabeça, eu já tinha tudo desenhado. Eu vou pregar, vou chamar as pessoas na frente, vou orar, o Espírito Santo vai vir, vai derrubar todo mundo. Na minha cabeça já estava tudo desenhado, irmão. E eu não vi a hora de começar aquele culto. E aí começa o culto. Aí tem a abertura, tem o louvor. Aí eu subo para dar os recados. Que ia dar os recados. E ainda ter dízimo e oferta, né? Hoje nós vamos fazer no final, mas lá eu acho que eu ia fazer antes. Eu falei, depois eu vou pregar e aí o poder virá. Só que quando eu subi para dar o recado, irmão, o Espírito Santo resolveu se manifestar naquela hora. Irmão, vê se isso é hora de manifestar, na hora do recado. E me pegou de surpresa, porque eu não esperava. Eu estava esperando ele se manifestar depois da palavra, na hora da oração. Mas ele resolve se manifestar na hora do recado. E eu não sabia o que fazer, irmão. Aquela multidão na minha frente. O Espírito Santo veio. Eu não conseguia me conter. Eu tremia dos pés à cabeça. Tinha momentos que eu pensei que eu ia ser arremessado a 3 metros para trás de tanta unção que veio. E como eu não estava esperando aquele momento, eu estava esperando tudo isso depois, no final, não naquele momento. Eu não sabia o que fazer, e como eu não sabia o que fazer, eu fiquei parado. E quando eu comecei a olhar na nave da igreja, o Espírito Santo começou a derrubar as pessoas, sem ninguém pôr a mão. Só que eu fiquei com medo, porque é como se eu já estivesse perdendo o controle, e eu fiquei com medo. Aí eu pensei, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu posso estar nos Estados Unidos, ele confiou. Eu não sei o que fazer, eu não estava esperando isso, para mim é tudo novo. Aí eu peguei e cortei. Como eu me arrependo, irmão, de ter feito isso. Porque eu orei tanto. Orei tanto para que não ficasse presa a liturgia. Eu orei tanto para que o Espírito Santo tivesse liberdade. Que ele fizesse o que ele queria. E quando ele quis fazer o que ele queria, o meu medo me atrapalhou. E aí eu cortei. Depois eu me arrependi. Depois eu pedi perdão. Porque eu creio que ia ser algo sobrenatural aquela manhã. Alguns irmãos, só com aquele pouquinho de glória que Deus derramou. Os irmãos no final do culto, pastor, o que foi aquilo? O poder veio cair no chão, o que foi aquilo? Eu falei, irmão, também não sei. Mas o grande problema é quando você não domina, ele domina o ambiente. Ele domina a casa. O poder do Espírito Santo. Sabe, queridos? Quando você louvar a Deus pela presença do Espírito Santo, ele nunca mais vai te abandonar. Você nunca mais estará sozinho na sua vida. Você pode estar em outro país sozinho, mas você nunca mais estará sozinho. Só que hoje é um dia que nós vamos orar daqui a pouco. Mas não peça emprego, saúde, casa, carro, não. Entre na presença do Senhor, primeiramente, para adorá-lo. Porque é na adoração que o Espírito Santo vem. Tudo começa na adoração. O problema é que a gente vai adorar a Deus, e a gente adora 5 minutos, e daqui a pouco já está, Senhor, me ajuda a pagar aquela conta, Senhor, me arruma emprego, Senhor, preciso fazer a compra, Senhor. A gente está pedindo um monte de coisa, é ou não é verdade? Você fala, eu só vou adorar agora, Senhor. Você começa só adorando. 5 minutos você já está pedindo tudo que você já pediu ontem, antes de ontem, antes de ontem. Que a gente possa entender que a gente tem que se entregar a Ele sem reservas. Falar, Senhor, eu não vou te pedir nada, a não ser te adorar e o poder do Teu Espírito Santo sobre mim, só isso. E quando a tua alma quiser gritar, você fala, quieta minha alma, amém? Não deixa a alma gritar para você começar a pedir coisas materiais. Busque as coisas espirituais hoje, irmão. Deus sabe o que você precisa. A Bíblia diz que Deus já sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Deus sabe tudo o que você precisa.
Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Aleluia. Muitos amigos, muitos pastores, não conseguem entrar na unção do poder de Deus. Eu conheço um pastor que leu a Bíblia 74 vezes, irmão. Alguém já leu a Bíblia 74 vezes aqui, de Gênesis Apocalipse? Vou fazer uma outra pergunta, você não se manifesta, tá? Você já leu pelo menos uma vez a Bíblia toda? Não se manifesta, só pensa. Esse pastor leu a Bíblia 74 vezes e ele não cria o que eu estou pregando para vocês hoje. E ele falava assim para mim, isso daí foi só para os apóstolos, não é para nós hoje. E eu falei, meu Deus. Ele leu 74 vezes essa palavra, irmão, que nós lemos hoje. E ele não entendeu que isso é para ele, está à disposição dele. Ele acha que era só para os apóstolos. Olha quanta coisa ele está perdendo de experimentar o poder de Deus. E eles dizem, outros dizem ainda, pastor, que orar no Espírito não é tão importante. É um dos menores dons. A Bíblia fala que o dom de línguas é um dos menores dons. E eles falam, pastor, não é tão importante orar no Espírito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Talvez você que está aqui ache que não é importante. Talvez você que nos assiste pela internet ache que não é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos creem que o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai? Amém? Ok. Até aí estamos de acordo. Outra pergunta. Se não fosse importante, o Espírito Santo ia orar por você? Porque quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando através de você. Se não fosse importante, um Deus tão poderoso ia orar através de você? Se isso não fosse importante, um Deus tão sábio, um Deus tão santo, um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso, que governa todo o universo, ele faria algo banal assim? Eu creio que não, queridos. Quando nós nos entregamos na oração do Espírito, nós estamos nos entregando a Deus. Aquele que me dá unção, aquele que te dá unção. E quando falamos neste momento, o Espírito Santo toma conta deste lugar. Amém? Aleluia. Quantas pessoas precisam de curas? Quantas pessoas precisam de milagres? Quantas pessoas precisam ser tocadas? Quantas pessoas precisam de um renovo, irmão? Nesse tempo de pandemia, muitos esfriando na fé, com desânimo, esfriaram na fé e precisam de um renovo. Quantas pessoas precisam ser batizadas com o Espírito Santo? Quando nós invocamos o Espírito Santo, a unção vem. As habilidades de Deus vêm operar através de mim e através de você. É Ele quem faz. É Deus, o próprio Deus, dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Se você, meu irmão, quer ser um ungido nesta nação, se você quer fazer a diferença na sua geração, se você quer entrar na grande chamada final, e nós entendemos que estamos no princípio das dores. Muitos acontecimentos mundiais nos revelam que as escrituras que falam acerca da volta de Jesus estão se cumprindo. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, irmão. E a gente tem visto isso no mundo todo. Mas para fazer a diferença, estas são as leis espirituais, onde a unção, as habilidades de Deus operam. Jejum, palavra, adoração, comunhão e o poder do Espírito Santo, orando em línguas. Sabe, queridos, não é o medo, mas onde o próprio Deus opera. Vamos levantar um trono de adoração aqui neste lugar. Você pode se colocar em pé e nós vamos orar. Enquanto isso, a Fabiana vai preparar um louvor. Aleluia.
Que você possa nesse momento, querido. A palavra foi liberada. Passou tão rápido esse culto. Quando a gente começa a falar do Espírito Santo, meu irmão, é uma delícia. Que você possa agora fechar os seus olhos. Que você possa falar com Deus aí no seu lugar. Que você possa pedir, Jesus, me batiza com esse poder. Me batiza com o teu Espírito Santo. Renova os meus dons que o Senhor já me deu. Espírito Santo querido, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, o que eu mais preciso é de Ti. O que eu mais desejo é a Tua presença na minha vida. Que eu seja cheio do Teu poder. Que eu seja cheio do fruto do Teu Espírito. Que eu seja nesta noite revestido de autoridade, de poder e de virtude. Oh Espírito Santo, venha sobre o Teu povo. Venha sobre esta casa. Assim como o Senhor veio em Pentecoste, assim como o Senhor encheu aquele lugar, assim como veio o poder de Deus sobre aquelas pessoas, que o teu poder venha hoje, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu e adore a Deus. Tudo começa na adoração. Diga que você o ama, diga que você o deseja nesta noite. Diga o quanto Ele é importante para você. Aleluia. Comece adorando a Deus. Diga que Ele é santo, santo, santo. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é justo. Que Ele é fiel. Que Ele é soberano. Que Ele é o Deus de paz. Que Ele é o El Shaddai. Aleluia. Que Ele é o meu pastor. Diga, irmão, que Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus todo-poderoso. Yahvé, aleluia. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E essa promessa é para todos vocês que creem. Aleluia.